unidades padronizadas de medida de superfície. Vimos que o resultado obtido no cálculo de área de uma figura depende da unidade de medida da superfície considerada. Anteriormente, foram usadas folhas de jornal para medir a superfície do chão de uma sala. Agora, imagine essa situação. A estratégia usada por Ronaldo para informar o vendedor a quantidade de carpete pode até funcionar, mas não é conveniente. Para evitar esse tipo de situação, foram criadas unidades padronizadas de medidas de superfície, como centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Na unidade anterior, o que o Ronaldo utilizou? Ele utilizou as folhas de jornal para medir o tamanho da sala e medir o tamanho da cozinha. Só que não é o padrão, ele carregou todas as folhas de jornal e pediu que o vendedor tirasse o carpete de acordo com a quantidade da folha de jornal. Só que isso dificultaria muito, não era o certo a se fazer. Então, com isso, foi padronizado esse tipo de medida. Nós temos os centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. E quadrados que a gente fala para determinar a área. Exemplo, qual a medida de um campo de futebol? Qual a medida de um cubo, de uma caneca em forma de quadrado? Qual a medida da nossa sala, de nossa casa e assim por diante. Agora vamos lá. Nós temos aqui, centímetros quadrados. Um centímetro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 centímetro. Ele é usado para expressar pequenas áreas, como de uma figura desenhada no caderno de um anúncio de jornal. O mosaico ao lado é composto por 270 pastilhas de vidro quadradas com lados medindo 1 centímetro cada. Portanto, esse mosaico tem área igual de 270 centímetros quadrados. O que ele quis dizer? Quando a gente usa centímetro quadrado, é um quadrado medindo 1 centímetro de lado. E a gente descobre a área, o que? A área de um quadrado é lado vezes lado, vai ser 1 vezes 1, que vai ser igual a 1 centímetros quadrados. Certo? Só que esse mosaico aqui, ele tem 270 pastilhas, 270 quadradinhos. Então, qual a área dele? 270 centímetros quadrados. Ele tem 270 quadrados, tudo bem? Próxima situação é o metro quadrado. Um metro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 metro. Como o centímetro quadrado não tinha um quadrado medindo 1 centímetro, agora no metro nós vamos ter uma figura em que o lado vai medir 1 metro quadrado. Esse carinha foi cobrir um jardim, um quintal, com tapetes de grama. Ele comprou 42 tapetes quadrados, medindo 1 metro de cada lado. Se ele é quadrado, um quadrado tem todos os lados iguais e o lado do quadrado tem 1 metro. Então, ele pergunta qual é a área do quintal, se ele usou 42 tapetes. Se foram 42 tapetes contendo 1 metro de cada lado, 42 metros quadrados. Agora a gente vai falar de quilômetros. Quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 quilômetro. Ele é usado para expressar grandes áreas, como a de um país, de um lago ou de uma reserva ecológica. A área total desmatada na Amazônia Legal de agosto de 2016 a julho de 2017 foi 6.624 quilômetros. Significa que foram 6.624 figuras parecidas com essa, contendo 1 quilômetro quadrado de cada lado. Tudo bem?
Agora nós vamos falar de unidades agrárias. Para medir a superfície de unidades rurais como sítios, chácaras e fazendas, são usadas algumas unidades de medida de superfícies específicas. As mais comuns são are, A, e hectare. O are é a área de um terreno de formato quadrado com lado medindo 10 metros ou 1 decâmetro. Já o hectare equivale a 100 ares, ou seja, a área de um terreno quadrado com lado medindo 100 metros ou 1 hm. Um hectare equivale a 10.000 metros. Então, vamos lá. Um hectare equivale a 10.000 metros. E um are? Já o are é a área de um terreno de formato quadrado com um lado medindo 10 metros. Então, um hectare equivale a 10.000 metros quadrados e um are é uma área em que o lado, ó, um are, tá vendo esse exemplo? Esse lado aqui tem 10 metros. Se a gente for descobrir a área, 10 vezes 10 vai dar 100 metros quadrados. Então, um are é igual a 100 metros quadrados e um hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Tudo bem? Agora nós vamos para o exercício. Calcule em centímetros quadrados a área das figuras a seguir, sabendo que a área de cada quadrado mede 1 centímetro quadrado. Então, como que a gente vai fazer? Tá vendo a letra A? A gente vai ver quantos quadrados ele tem, porque a área é determinada pelo quadrado. Então, a gente começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse completa esse, nós temos 12 e metade. Então, nós vamos ter 12,5 quadrados. Só que cada quadrado mede quanto? 1 centímetro quadrado. Então, qual é a área dessa figura? 12,5 centímetros quadrados. Na figura B, vocês vão fazer similar. Na 2, vocês vão, ó, a tabela apresenta a área desmatada da Amazônia Legal no estado do Pará no período de 2012 a 2017. Vocês vão analisar a tabela e vão responder os questionários, tudo bem? Na terceira questão, vocês não vão poder fazer porque, né, enfim, não façam a terceira questão. A quarta questão é interpretação também, e a quinta questão também é interpretação. Tudo bem? Vocês façam na aula ou se vocês quiserem fazer comigo.